A paz do Senhor, queridos irmãos, amigos, irmãs em Cristo. Um pouco antes, da minha conversão, quando eu tinha já 8, 9, 10 anos, eu comecei a sentir questionamentos, comecei a ter questionamentos sobre a minha vida, sobre a eternidade da minha alma, do meu espírito. Eu me questionava sobre isso e era uma coisa que desde pequeno já falava comigo, me preocupava. Quando eu fiz 14 anos, eu entrei para participar de uma comunidade, E eu entrei participando ativamente desta comunidade. A idade mínima para a entrada era 15 anos. Meu irmão tinha 16 anos, ele foi convidado e eu fui junto. E eu insisti com eles ali para poder participar. Eles viram da seriedade e a sede que eu tinha para participar e acabaram deixando que eu participasse, mesmo não tendo a idade de 15 anos, 14 ainda. Quando eu completei 16 anos, eu ganhei uma Bíblia. Num curso que eu fiz lá nessa comunidade, no final de 1976. E essa Bíblia foi um presente de Deus, que veio diretamente do céu para mim. Eu comecei a ler a Palavra de Deus, particularmente o Novo Testamento, o Antigo Testamento também, mas mais o Novo Testamento, e Deus começou a falar poderosamente comigo, de uma maneira impressionante. E a sede que começou a brotar dentro de mim pela leitura da Bíblia era assim, eu fazia as coisas básicas que eu tinha para fazer, o trabalho, a escola, e no demais tempo que eu tinha, nas horas que eu não tinha escola, que eu não tinha trabalho secular para fazer, eu estava lendo a Bíblia. Minha família ficou até preocupada com isso, que eles viam eu num canto ali lendo. E foi uma ação poderosa do Espírito Santo na minha vida, não tenho a menor dúvida disso. E Deus começou a falar comigo, Deus começou a mostrar a realidade espiritual, as coisas espirituais, como elas são, como elas funcionam. Participava ativamente ali da igreja que na época eu participava, E comecei a perceber que algumas coisas não estavam batendo com a palavra de Deus. Aquilo que eles falavam, aquilo que eles pregavam, aquilo que eles viviam e aquilo que estava na Bíblia Sagrada, que Deus recomendava para nós fazermos. E aquilo começou a me deixar inquieto. Eu, nesta sede de busca de Deus, de querer mais de Deus, eu acabei fazendo um curso de 1 ano, vocacional, para ser padre. Fiz esse curso, no final desse curso, eu me decidi realmente a ir para um seminário, estudar. Tinha mais ou menos ali, acho que uns 30 jovens fazendo o curso, se decidiram em torno de 8 a 10, os demais acharam melhor deixar para outra oportunidade. E eu fui um daqueles que decidiu realmente ser. Nesse inteirinho, era um final de ano, eu procurei o chefe onde eu trabalhava na empresa Sica, e falei para ele me mandar embora, porque eu ia para o seminário e tal. Ele, a princípio, não quis, achou que era alguma coisa da minha cabeça, tentou conversar comigo, mas eu estava resoluto que eu queria ir mesmo. Nesse meio tempo, surgiu um serviço extra ali, um sábado, nesse final de ano, eu fui trabalhar, eu e mais um rapaz. Trabalhávamos no mesmo setor ali na Sica, E esse rapaz pertencia à Primeira Igreja Batista de Jundiaí, hoje mais conhecida como Casa de Deus. E eu fiz alguns questionamentos para ele que eu tinha feito já para padres, bispos, sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada, se aquilo existia hoje ainda ou não, se era coisa só do passado, que estavam relatados na Bíblia Sagrada. E essas pessoas que eu tinha consultado, padres, bispos, disseram para mim que isso era coisa lá do passado, só aconteceu ali na Bíblia e não existia mais. Mas alguma coisa dentro de mim falava que existia. Era o Espírito Santo que estava falando isso comigo. E esse rapaz falou, existe sim. Eu falei, mas onde? Ele falou, na minha igreja. E aquilo para mim foi algo maravilhoso. Eu falei, eu preciso conhecer essa igreja. Antes de eu ir para o seminário, eu preciso conhecer essa igreja. Mais ou menos isso aconteceu uns 2, 3 meses antes de eu ir para o seminário. Combinamos um dia lá, deu certo, um domingo, eu fui conhecer a sua igreja, a Primeira Igreja Batista de Jundiaí, Casa de Deus. Quando eu cheguei na igreja, o culto já tinha começado, e ali no sopé da escada para a entrada no templo, eu já comecei a ouvir, era um momento de louvor, a igreja louvando a Deus. Aquilo entrou dentro do meu ser, transbordou dentro do meu ser, e eu comecei a sentir aquela presença gloriosa, aquela coisa maravilhosa.
Logo, meu amigo que havia ido estacionar o carro voltou, subimos, eu subi com ele, entramos ali, nos assentamos, participando daquele culto, e aquilo foi algo assim maravilhoso. Eu comecei a me deleitar em tudo aquilo, o momento do louvor, o momento das orações, o momento da pregação da palavra de Deus. Era uma ação do poder do Espírito Santo de Deus maravilhosa, aquilo que eu via e sentia quando eu lia Atos dos Apóstolos. Então, para mim foi uma coisa maravilhosa, gloriosa, santa, divina, celestial. Eu falei comigo mesmo, falei, Deus, eu encontrei aquilo que o Senhor estava falando comigo através da sua palavra. E agora, o que eu faço? E foi interessante, porque eu queria desistir de tudo, não ia mais lá para o seminário, mas, passados alguns dias, Deus, através de revelação, me disse que eu deveria ir lá para o seminário, para me conhecer em loco, como que era, como eles viviam, como tudo acontecia ali, para que eu não tivesse nenhuma dúvida no decorrer da minha vida do lugar que eu não estava mais querendo ir. Deus falou, não, eu quero que você vá para que você veja com os seus próprios olhos, ouça com os seus próprios ouvidos e chegue à conclusão do que você quer na sua vida. E eu fui. 4 dias antes de eu ir, eu tive uma experiência maravilhosa, marcante. Eu fui batizado no Espírito Santo, com o dom de falar em outras línguas, variedade de línguas. Essa experiência marcou a minha vida, marcou. E indo lá para o seminário, né, foi interessante que o bispo que nos encaminhou, antes de nós sairmos aqui de Jundiaí, ele me levou ali na igreja da catedral, eu e mais ali 5, 6 seminaristas que íamos para lá, para a cidade de Sorocaba. E ele falou assim, agora vai ter um acontecimento importante. Quem entregar o seu coração para Maria não vai voltar do seminário. Fez a gente se ajoelhar ali, cada um fazer a sua oração. E naquele momento eu orei para Deus, falei com Jesus, falei, não, meu coração é do Senhor Jesus Cristo, meu coração não é de Maria. Quem me salvou, quem morreu por mim na cruz, quem derramou seu sangue, quem fez a obra redentora na minha vida foi Jesus, não foi Maria. Meu coração é e sempre será do Senhor Jesus Cristo. Falei comigo mesmo, não falei em voz alta. E dali nós fomos para o seminário, lá em Sorocaba. Chegando lá, eu fiquei preocupado com uma palavra do reitor, que ele falou que nós teríamos que rezar o terço todos os dias. E eu não rezava o terço de jeito nenhum, porque eu não vi base bíblica para se rezar o terço. Eu falei, enquanto eu não encontrar uma base bíblica para isso, eu não vou fazê-lo. E eu não encontrei até hoje. Não existe base bíblica para isso. Então eu fiquei preocupado, porque todos os dias nós vamos ter que fazer isso. Eu falei, meu Deus, e agora? Como eu saio dessa? Amanhã acho que eu vou ter que voltar para Jundiaí. Mas Deus foi tão maravilhoso, o Espírito Santo agiu de uma maneira maravilhosa. Ele me deu uma ideia de como fazê-lo. Como essa reza do terço era individual, ele falou assim, você vai lá para o seu canto, e as pessoas tinham o costume de usar um anel com 11 pontas, se eu não me engano, contas, né? E 10 era da Ave Maria e 1 era do Pai Nosso. E você ficava rodando ele no dedo assim. E eu comprei esse anel, então eu ficava lá como se eu estivesse rezando. Só que ao invés de eu estar falando a Ave Maria e o Pai Nosso, eu estava orando em línguas estranhas. Eu ficava ali rodando aquele negócio e falando em línguas. Tchalamassada piela puratucano, yaramacatai siripi hanushá. Eu ficava lá orando em voz baixinha para que ninguém ouvisse. E dessa maneira eu passei os meses ali sem ninguém saber que eu não estava rezando o terço. Eu estava orando em línguas estranhas, falando com o meu Deus, fortalecendo o meu espiritual, na ação poderosa do Espírito Santo de Deus. E passados ali 2 meses, 2 meses e meio, chegou o dia que Deus falou, pronto, o que você tinha que ver, você viu, acabou, agora é hora de você voltar. E eu tomei essa decisão. É interessante eu falar que todos os fins de semana eles deixavam a gente voltar para Jundiaí. Vindo para Jundiaí, onde que eu ia? Eu ia na Igreja Batista, participar dos cultos. Deus me deu esse privilégio, foi algo maravilhoso. E quando foi para sair de lá, né, que eu tomei essa decisão, acabou, eu conversei com o padre que me encaminhou para lá, aqui de Jundiaí. Ele foi lá nos visitar, calhou dele nos visitar justo naquela semana, eu conversei com ele. Eu falei para ele se ele não poderia trazer uma carta para o meu pai, para minha irmã, explicando os motivos pelos quais eu estaria saindo e voltando para casa, né? E escrevi uma carta, ele falou, não, eu levo. Isso era uma segunda, terça-feira, e eu ia voltar no sábado, no final daquela semana.
E ele trouxe essa carta para os meu pai, minha irmã, minha mãe já era falecida, ela faleceu um ano antes de eu ir para lá, em 78, né? Quando eu estava voltando de lá para casa, eu fiquei muito preocupado. Eu falei, meu Deus, meu pai vai me deserdar, ele não vai querer mais olhar na minha cara, pode ser que ele mande eu embora de casa. E eu orava a Deus, Senhor, prepara um cantinho na casa de alguém, de algum irmão da igreja lá para eu morar, no quintal lá, um cômodo que seja, um banheirinho para mim já está ótimo, não preciso de mais nada. Vou arrumar um emprego e vou servir ao Senhor Jesus Cristo. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei surpreso porque não houve reprovação nem da parte do meu pai, nem da parte da minha irmã, de ninguém. Ninguém falou nada, ninguém me questionou a respeito de nada. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Não estou entendendo essa calmaria. E alguns anos depois, minha irmã contou a história, que quando o padre foi lá levar a minha cartinha para eles, ele também reuniu a minha família ali e deu uma palavra de explicação para eles, né? E Deus, usando ele, disse o quê? Que eles não deveriam ficar me contestando, perguntando, recriminando a minha decisão. Ele falou assim, o Maurício não está muito bem da cabeça. Se vocês fizerem isso com ele, aí nós vamos ter que interná-lo. Eu jamais imaginava que ele tinha feito isso. Mas foi Deus que preparou tudo isso para que eu voltasse num ambiente onde eu não tivesse problemas nesse sentido. Então foi realmente a mão de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus que agiu na minha vida. A partir de então, eu comecei a participar efetivamente da igreja. Ali eu fui porteiro, uma das primeiras funções que eu tive foi porteiro, cuidar da portaria da igreja. Fui professor da escola bíblica, nós fazíamos visitação nos hospitais no sábado à tarde, eu mais uma equipe. Participei do grupo de libertação, que era um grupo que se reunia com o pastor Jorge, sexta-feira à noite ou sábado de manhã, orava para cura, libertação, batismo no Espírito Santo, né? Era um grupo ali que ficava à frente da igreja quando o culto terminava, as pessoas que precisavam receber oração, por vários motivos, né? Então Deus foi me abençoando e eu fui crescendo espiritualmente, um jovenzinho que entrou ali de 18 para 19 anos. Fui crescendo espiritualmente ao lado do pastor Jorge Navac, este homem de Deus singular na face da terra, maravilhoso, um homem de Deus difícil de ser encontrado, com dons espirituais, com quem Deus falava e fala ainda hoje de uma maneira maravilhosa, um homem de Deus que conhece coisas espirituais que poucos homens de Deus na face da terra conhecem, que tem uma intimidade com Deus que poucos homens na face da terra têm, fala e Deus responde a ele, com experiências sobrenaturais maravilhosas. Eu tive o privilégio de andar ao lado deste homem de Deus, que escreveu em torno de 150 livros. Eu tive também a honra e o privilégio de participar da confecção de muitos desses livros, estudos, lições para a escola bíblica. Então, ter estado ao lado deste homem de Deus, maravilhoso, para mim foi como fazer uma universidade espiritual e conhecer e descobrir mistérios e maravilhas que me fizeram crescer na fé e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesses anos, depois de 13 anos, eu fui ordenado como pastor da igreja, pastor auxiliar, né? Este ano já vai completar 28 anos que eu sou pastor da igreja, um dos pastores, né? E sempre com experiências maravilhosas, realizei muitos casamentos, batismo nas águas, e eu glorifico a Deus pelas experiências maravilhosas que Deus tem me dado. Me deu e tem me dado. Estou dando esse meu testemunho, né, para alimentar a sua fé em Cristo Jesus, para que você possa crescer espiritualmente, se fortalecer no Senhor Jesus Cristo, sabendo que o Espírito Santo de Deus está presente, atuante de uma maneira maravilhosa, e mesmo em meio a tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento, é ação, é permissão divina, e Deus tem planos, propósitos e objetivos em cima de tudo isso, e por certo tudo isso também é sinal, são sinais da volta do Senhor Jesus Cristo, que está às portas para voltar para buscar a sua amada igreja, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora é a sua vez de contar o seu testemunho, para que a esperança do Senhor Jesus Cristo, dele nascer em muitos corações, possa acontecer. Então, meu querido, aproveite esta oportunidade e dê também o seu testemunho para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.